Roberto Carlos é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro e também mundial. Com a perna esquerda poderosa, capaz de intimidar adversários, especialmente em cobranças de falta, seu chute potente e preciso tornou-se sua marca registrada. Ele teve sucesso por onde passou, incluindo clubes como Palmeiras, Real Madrid e também o Fenerbahçe da Turquia. No entanto, um clube europeu foi um ponto fora da curva em sua carreira, a Inter de Milão, onde sua passagem durou somente um ano. Antes de ser contratado pela Inter de Milão, Roberto Carlos já havia se destacado no Palmeiras na década de 90, conquistando 2 campeonatos paulistas e também um Rio-São Paulo. Na época, o Verdão, que era financiado pela gigante Parmalat, que era dono do time do Parma da Itália. Em 1995, a Inter de Milão pagou o equivalente a 7 milhões de dólares pelo jovem lateral de 22 anos, sendo essa a segunda contratação mais cara do clube naquela janela, que também trouxe um tal de argentino chamado Javier Zanetti. Roberto Carlos rapidamente se adaptou ao futebol italiano, inicialmente sob o comando de Ottavio Bianchi, que foi demitido logo no começo após a eliminação da primeira fase da Copa da UEFA para o Lugano da Suíça. O lateral então começou a se destacar sob o comando do técnico interino Luis Soares, ídolo do clube na década de 60. Com 5 gols em 8 jogos, a expectativa era de uma boa temporada para o brasileiro, considerando que esses números eram bem altos para um lateral. Porém, tudo mudou com a chegada do novo técnico Roy Hodgson, que treinou a seleção da Inglaterra por muitos anos, que, segundo o próprio Roberto Carlos, foi responsável por sua saída do clube. Hodgson decidiu deslocar da lateral para atuar como meia pela esquerda, o que desagradou profundamente o jogador, que na época queria se firmar como lateral. O treinador ainda criticou o Roberto Carlos, afirmando que ele era taticamente indisciplinado quando jogava improvisado. Ao final da temporada, Roberto Carlos disputou somente 34 jogos e marcou 7 gols. Logo depois, pediu ao então presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, para sair, pedido que foi aceito. O Real Madrid comprou o jogador por 6 milhões de dólares, um valor menor do que a Inter havia pago a Roberto Carlos. Pois então, o lateral esquerdo passou os longos 10 anos da carreira dele no Real Madrid e o resto é só história.